Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 32. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Um texto que preciso ler para completar, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tampar as fontes das águas que havia do lado de fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Ele cobrou ânimo, restaurou o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez muitas armas e escudos. Amém? Só até aí, muito obrigado. Pode se assentar, mas assenta dando glória a Deus. Você está no dia, amém? Queridos, para mim, como eu disse, existem dois sentimentos nessa noite: um de alegria e outro de responsabilidade, principalmente cheio de homens e mulheres tão usados por Deus como aqui estão. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração é muito simples para transmitir ao teu coração. Eu venho nesta noite falar do povo de Deus, e como é bom falar do povo de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, quando relata a história do povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, amado, eleito pelo Senhor, a Bíblia também não escondeu os seus erros. Houve um grande erro do povo de Deus. O povo de Deus vivia o que se chamava teocracia. Para quem não sabe, teocracia quer dizer o governo de Deus. Deus falava aos profetas, os profetas falavam aos juízes, e os juízes estabeleciam a lei sobre o povo. O povo era sempre vencedor. O povo era sempre, ele sempre vencia. Sabe por quê? Porque não era homem que travava a guerra deles. Não era homem quem lutava por eles. Quem lutava por eles era o nosso Deus. Mas o povo de Deus resolveu sair da teocracia. Um dia eles chegaram a Samuel e disseram: Samuel, nós queremos também um rei. Nós também queremos ter um rei como todas as outras nações têm. E assim o povo de Deus saiu da teocracia e passou a viver a monarquia, o governo do homem. Hoje no Brasil nós vivemos a democracia, o governo do povo. O povo elege os seus governantes. E todas as vezes que falo sobre o povo de Deus, é impossível não citar esse erro. Sabe por quê? Porque quando Samuel disse, pastor Marcelo, a Deus que o povo de Deus queria um rei, queria um homem para guerrear por eles, um homem para sentar no trono, o povo de Deus tomou a pior decisão que eles poderiam ter tomado. E Deus disse a Samuel: Samuel, não chores, porque esse povo não está rejeitando a ti, Samuel, mas esse povo está rejeitando a mim, porque eu tenho guerreado por eles. Quando o inimigo vem atacar eles, sou eu que guerreio por eles, sou eu que levanto do trono e declaro a vitória sobre o povo. Mas eles querem um rei, eles terão. E daquele dia em diante passou a viver a monarquia, aonde homens sentavam no trono, aonde homens comandavam o povo de Deus, aonde um homem reinava sobre o povo de Deus. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Deus havia dito: eles querem um homem, então quem vai guerrear por eles agora serão homens. Porque desde quando eu tirei eles do Egito, eu tenho guerreado por eles, eu tenho travado as guerras deles, mas agora está na mão do homem. Nós estamos aqui diante de
uma história de um rei de Judá, um rei que fez diferença sobre a nação de Judá, um homem fiel a Deus. Mas a fidelidade desse rei, chamado Ezequias, não isentou Ezequias de ser atacado pelo inimigo. A fidelidade que Ezequias tinha perante Deus não o isentou de ser atacado pelos inimigos. A Bíblia fala que se levanta um rei da Síria, chamado Senaqueribe. Repita comigo assim, Senaqueribe. Então vamos de novo você treinar, porque esse nome tem que treinar mesmo. Vamos dizer Senaqueribe, o rei da Síria. E Senaqueribe se levanta contra a nação de Judá. E Senaqueribe, ele vem guerrear contra a nação de Judá. E o rei Ezequias, um homem fiel a Deus, toma algumas decisões. Eu vou pegar nesta noite, se eu fosse colocar um tema, chamaria 3 coisas que eu tenho que saber quando o inimigo vier atacar. Irmãos, não ache você que a sua fidelidade com Deus vai te isentar de ataques do inimigo. Porque o inimigo tem o tempo inteiro tentado atacar o povo de Deus. O inimigo tem tentado o tempo inteiro destruir o povo de Deus. Mas eu vim nesta noite te dizer que o Senhor vai te dar armas. Eu vim nesta noite te dizer que o Senhor vai colocar nas tuas mãos, querido, as armas certas para contra-atacar o inimigo e para vencer as suas guerras. Fala assim, 3 coisas. Não bata no peito, 3 coisas que eu preciso saber quando o inimigo vier me atacar. O inimigo veio atacar Ezequias. Ezequias era homem de Deus. Ezequias era fiel a Deus. A Bíblia fala, depois que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, tentou contra a nação de Judá. A Bíblia fala, irmãos, que Senaqueribe não vinha para brincadeira. Senaqueribe vinha com o rosto de guerra. Mas Ezequias sabia de 3 coisas. Ezequias tinha um conhecimento de 3 coisas que fizeram diferença no final dessa história. A Bíblia nos fala que quando Ezequias ficou sabendo que Senaqueribe vinha atacar, sabe o que ele fez? Ele reuniu. Olha o que Ezequias fez. Ele reuniu os seus homens, os seus príncipes, os homens valentes, os seus homens de guerra. Sabe qual é a primeira coisa que Ezequias sabia? E a primeira coisa que nós temos que saber quando o inimigo vier atacar? Que ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém vence uma batalha sozinho. Sabe o que eu vim dizer, irmão? Talvez você não entendeu, por isso você não deu glória a Deus. Sabe o que eu vim dizer, irmão? Por isso, talvez você não entendeu, por isso, talvez você não deu glória a Deus. Que todas as vezes que o inimigo vier te atacar, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Sabe por quê? Porque ninguém vence uma batalha sozinho. Ezequias reuniu seus príncipes. Ezequias reuniu seus estrategistas de guerra. Porque ninguém vence uma guerra sozinho, irmão. Irmã, ninguém vence uma batalha sozinho. Pastor, eu estou na prova, eu estou na luta, mas estou sozinho. Está sozinho porque quer. Deus tem levantado mulheres de oração para te ajudar. Deus tem levantado homens de Deus para te ajudar. Deus tem levantado profetas dessa terra para ser boca de Deus na sua vida. Sabe o que tem acontecido muito por aí? Pessoas que têm caminhado sozinhos, achando que eu consigo vencer sozinho. Pastor Marcelo, ninguém consegue vencer sozinho. Querido, Deus sempre levanta alguém. Deus sempre coloca alguém do lado. Deus sempre prepara alguém para estar ao teu lado. Todo mundo fala de Moisés, mas Deus levantou um Josué. Todo mundo fala, querido, de grandes homens de Deus, mas sempre havia alguém que Deus havia colocado do lado para ajudar. Está na guerra sozinho, está sozinho porque quer. Com certeza Deus já preparou alguém para te ajudar. Irmã, está passando luta no seu casamento, está passando sozinha, está porque quer. Deus tem levantado mulheres de oração, mulheres de intercessão, para ser um instrumento de Deus na tua vida. Sabe o que a gente tem visto por aí?
Pessoas cansadas, pessoas estafadas, sabe por quê? Porque querem fazer a obra sozinho. Eu não sei se você conhece, mas talvez você já ouviu falar de pessoas, de obreiros. Quantos pastores, pastor? Ele que abre a igreja, ele que limpa o banco dessa igreja, ele que toca, ele que canta, ele que prega, ele que ora no final, ele que usa no mundo, ele que fecha, limpa a igreja depois do culto. Quantos pastores estafados? Quantos pastores cansados? Sabe por quê? Porque estão querendo guerrear sozinho, estão querendo caminhar sozinho. E Ezequias sabia que Senaqueribe não vinha para brincadeira. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias reuniu os seus estrategistas de guerra, Ezequias reuniu os seus príncipes. Assim, Ezequias estava dizendo: o inimigo pode vir, mas Deus colocou alguém do meu lado para me ajudar. Tem alguém do teu lado? Tem. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você não está só, você não está só, pode contar comigo. Deus vai levantar alguém, irmão, para te ajudar no dia da prova, no dia da sua maior luta. Deus vai levantar alguém para te dizer assim: um ao outro ajudou, e ao teu companheiro disse: esforça-te. Para de guerrear sozinho, irmão. Para de lutar sozinho, irmã. Ninguém vence uma luta sozinho. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu preciso de você. Você precisa de mim. Irmãos, se todo mundo entendesse como Ezequias, que ninguém faz a obra de Deus sozinho, que ninguém vence o inimigo sozinho. Pastor, mas eu não estou sozinho, tá? Não. O Senhor está contigo. E Deus, por estar contigo, sempre vai levantar alguém para te ajudar. Primeira coisa que você precisa saber quando o inimigo vier te atacar: você não vai estar só. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Há 4 anos atrás, eu e minha esposa passamos uma prova muito grande. Eu pregando a palavra do Senhor durante muitos anos. Eu fui tecladista da nossa igreja durante 16 anos. E fizemos o seminário, fomos consagrados. E hoje eu sou pastor auxiliar, sou o segundo pastor numa igreja no bairro Palmares. E nós pregando, eu pregando o evangelho. Eu e minha esposa perdemos uma filha. De manhã, num domingo, eu enterrei ela. De noite eu estava pregando e dizendo assim: Jesus tem milagre para a sua vida. Mas Deus levantou pastores, homens de Deus, sabe para quê? Para te dizer assim: pastor Renatinho, não desiste não, Deus está contigo, eu estou contigo, pode contar comigo. Irmão, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Ezequias tinha uma certeza, Ezequias tinha uma ciência que Deus colocaria alguém preparado para a guerra, para estar do lado dele ali. A debilidade dele, talvez a fraqueza dele, era completada na força de outro. Porque no reino de Deus é assim: ninguém é bom em tudo, ninguém faz tudo. Se você acha que você sabe fazer tudo, querido, Deus vai te mostrar que Ele sempre vai levantar alguém para te ajudar. Pastor, eu toco, canto, prego, Deus vai levantar alguém, mano. Deus vai levantar alguém, não sabe por quê? Porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Levanta a mesa. Lá na nossa igreja, de vez em quando tinha músico que achava assim. Tinha músico lá que pensava assim: eu sou a última Coca-Cola na geladeira, eu sou o último biscoitinho do pacote. Mas Deus sempre levantava. Sabe o que eu dizia lá? E continuo dizendo: se você não quiser tocar para Jesus, Deus vai lá no mundo, só um prostituto, só um adúltero, e santifica ele, e lava ele, e limpa ele, e põe no altar tocando ele a poder. Porque ele vai entender o que é
Elias já foi Esdrúxulo. Oh! Sabe o que Ezequias sabia, irmão? Que ele não enfrentaria o inimigo sozinho. Que Deus colocaria alguém do lado dele para ajudar. Deixa eu pular aqui, deixa. Vamos lá pro segundo. Primeira coisa que você precisa saber. Você não está só. Aí Ezequias faz o seguinte. Existe uma ideia. Onde há união, nascem novas ideias, né, pastor? Um deles falou assim, um deles faz assim, ó. Olha só. Assim muito Paulo se juntou. Não, perdão, e resolveu de acordo. Versículo de número 3. Resolveu de acordo com os seus príncipes e os homens valentes tampar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Pastor, eu não entendi nada dessa água. Eu não entendi nada sobre essa água. Então entenda. Havia um rio, havia uma água que saía de dentro de Judá. Essa água alimentava o povo de Judá. Essa água saciava a sede do povo de Judá. Só que essa água atravessava os muros, atravessava os limites de Judá. E sabe o que era? Água boa. Água potável. Sabe o que Ezequias sabia? Que o inimigo estava vindo da Síria. E viria de longe. E sabe como eles chegariam para atacar a nação de Judá? Provavelmente, pastor, com sede. Alguém já caminhou no deserto aqui? Alguém já caminhou? Eu já caminhei no deserto, mas dentro de um ônibus com ar-condicionado. Ano passado, quando eu fui em Israel, eu sei o que era caminhar no deserto. Terrível. Isso, eu estava dentro de um ônibus com ar-condicionado. Mas eles vinham de longe, pastor Pedro. Sabe o que ia acontecer? Chegariam com sede. Chegariam com sede. Ezequias pensou assim, peraí, uma coisa que a gente tem aqui em abundância é água. Essa água vai atravessar o muro. Esse povo vai chegar de longe com sede, querendo vir contra nós. Sabe qual água eles vão beber? Não sabem não? Ezequias disse assim, eles vão beber da nossa água. Resumindo, nós estaríamos dando água para o nosso inimigo. Resumindo, nós estaríamos saciando a sede do nosso próprio adversário. Então Ezequias toma uma atitude. Ezequias resolve de comum acordo, junto com seus príncipes, junto com seus estrategistas de guerra. Sabe fazer o quê? Colocar uma pedra e tampar as fontes que saíam, que deixavam a água para fora. Ezequias disse assim, olha, por quê? Olha só o finalzinho do versículo 4. Porque diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Pastor, não entendi nada. Vai entender agora. Ezequias sabia que se ele quisesse vencer o inimigo dele, ele tinha que cortar a água, ele tinha que fechar a água, que talvez, que com certeza, saciaria a sede do inimigo. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Que o inimigo ataca a nossa vida. O inimigo se levanta contra nossas vidas. E sabe quem muitas vezes tem alimentado ele? Tem saciado a sede do inimigo? Nós mesmos. Quando fofocamos, estamos alimentando, estamos saciando a sede do inimigo. Quando a Bíblia fala assim, que do homem bom, tira do bom tesouro do seu coração as coisas boas, e o homem mau, tira do mau tesouro do seu coração as coisas más, porque a boca fala o que o coração... Mas esse versículo não é o mais tremendo para isso. A Bíblia fala assim em Provérbios 4, capítulo 4, versículo de número 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu, porque dele procede as fontes. Olha, irmã, Ezequias sabia que sem água o inimigo ia ficar seco, o inimigo ia ficar raquítico, o inimigo ia ficar até mesmo desnutrido. Sabe o que ia acontecer? Se eles encontrassem água, se fortaleceriam, meu Deus, parece que não sabe. Se fortaleceriam nas águas de Judá. Só que Ezequias falou, aqui não. Sabe o que eu vim nessa noite dizer? Se tiver alguma coisa em você, querida, em mim, que tem alimentado, tem saciado a sede do inimigo, bota uma pedra em cima disso hoje. Amém. Muitas vezes é difícil reconhecer.
Muitas vezes é difícil reconhecer, muitas vezes nós saciamos a sede do adversário. Mas Ezequias sabia que sem água ele venceria o inimigo mais fácil. Eu um dia desse pregando lá em Barbacena, eu disse que havia 3 reis que queriam água e foram até Eliseu. Nesse caso aqui, Judá tinha água, mas eles não podiam dar água para o inimigo. Sabe por quê? Porque fortaleceria o inimigo contra eles mesmos. Irmão, põe uma pedra hoje. Põe uma pedra hoje em cima daquilo que porventura tem feito você saciar a sede do inimigo. Quantas pessoas rebeldes, quantas pessoas têm se rebeliado contra Deus, têm se rebeliado contra a igreja, têm se rebeliado contra o pastor. E isso é saciar a sede do inimigo, isso é deixar o inimigo forte. Tem pessoas que não estão dando água para o inimigo, não. Tem pessoas que estão dando Gatorade para o inimigo. Tem pessoa que não está dando água para o inimigo, não. Está dando sono. Aí o inimigo levanta. Ô pastor, você ora comigo, pastor, porque o inimigo está atacando. Corta a água dele, irmão. Deixa a água dele, irmão. Deus nesta noite me trouxe aqui para te dizer: bota uma pedra em cima dessa fonte hoje. Satanás, aqui não tem mais água, não. Não, acabou. Eu estou gostando. Está difícil da glória, irmão? Meu Deus. Deixa a torneira. Olha a copaza lá, ó. Ezequias falou aqui, água para eles, aqui nada. Pedra na fonte. Aí juntaram-se muitos homens. Aí eu volto naquele negócio. Ninguém vence nada sozinho. Camarada canta, precisa de alguém para tocar. Na verdade, Deus levanta alguém. Você é pastor, Deus vai levantar músico da sua igreja. Eu sei que sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fui músico com 16 anos. Olha aí. Sabe o que acontece com muitos músicos? Então, a legalidade para falar, tem muito músico que acha que é a 4ª pessoa da Trindade. Se ele não for da igreja, o mundo não acontece. Se ele não for da igreja, o negócio não flui. Mas sabe o que eu quero dizer? Não te preocupa não, pastor, obreiro. Deus vai levantar jovens sedentos. Deus vai levantar músicos, levitas, adoradores, para te ajudar. Eles juntaram muitos homens, ó. Pega aí, meu príncipe. Pega aí, estrategista de guerra. Me ajuda aí. Aqui não tem mais água para o inimigo, não, ó. Acabou. Fecha a fonte. Tem mais água, não. Só para nós. E essa tá boa. Mas deixa eu encerrar. E sabe o que Ezequias fez? Primeiro, Ezequias tinha uma certeza: ninguém vence uma guerra sozinho. Segunda certeza que Ezequias tinha: que se você alimentar seu inimigo, ele fica forte. Se você saciar a sede do seu inimigo, ele fica forte. Eu não lembro, não sei se os pastores conhecem uma história que a gente aprende no seminário: o cachorro e a pomba, né? O cachorro machucou a pomba. Aí começaram o dono começou a tratar bem a pombinha, passa metiolate, mercúrio, e nada de comida para o cachorro. O cachorro, que até ali tinha sido mais forte que a pomba, sabe o que aconteceu, irmão? Ele foi ficando fraco, e a pomba foi ficando forte. Pastor, eu não entendi. Se você alimentar seu espírito mais que a sua carne, se você saciar a sede do teu espírito mais que a sede do inimigo, não te preocupa não. No final desta luta tem vitória, e a vitória está nas tuas mãos. Agora o terceiro e último, porque eu tenho que encerrar. Irmãos, ele consertou um muro que estava quebrado.
Tinha um muro em Judá, mas estava quebrado. Pulei o primeiro muro, disse não vai dar tempo. Aí ele construiu um outro muro do lado de fora. Eu tenho que pular esse muro também, porque eu quero te explicar o que é restaurar e o que é construir. Porque eles restauraram os muros. Ele restaurou o muro, mas eles construíram uma torre. Aleluia. Ai, irmãos, se você soubesse o que significa essa torre. Sabe o que é restaurar? Meu pai. Eu vou te falar o que é restaurar. A minha Bíblia até passada precisa restaurar de novo. Mas ela tinha uma capa preta. Uma Bíblia, né? Normal. Aí um rapaz foi lá na igreja e falou, pastor, eu troco você. Apesar que agora estou precisando trocar de novo. Falou, escolhe um pano aí. Eu escolhi lá, ele me mostrou. O que você quer que escreva? Eu falei, Bíblia e meu nome. Então tá bom. Depois me trouxe. Sabe o que ele fez? Ele restaurou a minha Bíblia que já existia, mas estava estragada. Estragada a parte, né? Porque a Bíblia do pregador é assim, cheia de caneta, caneta, rabiscado, voltando páginas, é assim mesmo. A gente escreve esboço na própria Bíblia. Olha para mim, irmão. Ele restaurou a minha Bíblia. Consertou a minha Bíblia. Ele Ezequias consertou o muro. Sabe como eu entendo, pastor? Já tinha muro, mas estava quebrado. Só que a Bíblia fala que eles construíram uma torre. Sabe o que eu aprendo com isso? Não tinha torre. Repita assim comigo. Judá não tinha torre. Você sabe o que é um lugar, o que é uma nação não ter torre? Você sabe o que é um exército não ter torre? Pastor, para que serve a torre? Para enfeitar a nação. Para ficar ali bonitinha, não. Lá em cima da torre. Não sei se eu posso vir aqui com o microfone. Eu já vim. Lá em cima da torre fica um soldado que tem uma função chamada soldado de espia. Ó, ele fica assim, ó, de tandela, de olho. Deixa eu ver se o inimigo vem de lá. Não vem não. Deixa eu ver se ele vem de cá. Não vem não. Ó, ele está vindo de lá, ó. São 300 homens, 400 cavaleiros. A espada, ó, eles estão usando essa ou aquela arma. Ele tocava, ele chamava um outro soldado. Ó, pastor, tem um pouco no outro falar desse soldado. Eu era menino, ouvia muito falar, os atalaias. Meu Deus do céu, eu era criança. Tinha os atalaias de Cristo na minha igreja. Acho que foi a última vez que eu ouvi falar o nome atalaia. Quem tem muito tempo que não ouve atalaia, levanta a mão. Eu estou muito tempo que não ouço. Aí o atalaia, ele dá um grito, ele soa a trombeta, e sabe o que acontece? A nação sabe que elas têm que estar preparadas, sabe por quê? Porque está vindo um inimigo aí. E sabe o que acontece com a nação que não tem torre? Sabe o que acontece com um exército que não tem torre? Ele é pego de surpresa. E se tem um elemento primordial em guerra, é o elemento surpresa. Sabe qual é? Você não sabe que hora que o inimigo vem. Você não sabe de que lado que ele vem, que posição que ele vem, com qual armas ele vem. Ai, irmão. Ai, irmão. Sabe o que Ezequias fez? Opa! Está faltando torre. Está faltando vigilância. Eu encerro aqui, pastor. A mensagem de Deus tocou no meu coração. Eu não posso voltar sem ela. O inimigo tem pegado muitas pessoas de surpresa. Por isso, o inimigo não tem conseguido derrubar muita gente. Eu me batizei, irmão, em 26 de 6 de 88. Mais de 15 jovens se batizaram junto comigo. Eu tinha 13 para 14 anos de idade. Eu nunca saí da presença do Senhor. Mas sabe o que eu falo com tristeza? Muitos que se batizaram junto comigo, pastor, não construíram torre. Meu Deus. O inimigo vinha, ele não sabia de que lado o inimigo vinha. Aí muitas pessoas, por não ter torre de vigilância, caem em algo, pastor, que o senhor disse aqui. Acho que está no Salmo 91. Se não tiver, me perdoa, porque eu não anotei nada. Tem muitas pessoas que caem no laço do passarinheiro. Sabe por quê? Porque está faltando torre.
Fique de pé. Pastor, por que o inimigo tem me parado, pastor? Pastor, por que o inimigo tem bloqueado meu ministério? Quem sabe, irmão? Você tem tudo, você tem muro. Já até consertou muro, construiu até outro muro do lado de fora. Mas quem sabe você esqueceu de construir a torre. Meu Deus! Quantas mães que têm orado pelos filhos, mas não têm vigiado com a sua boca dentro de casa? Está difícil agora, irmão. Vai ouvindo esse mesmo. Quantos pais que é uma bênção na rua? Oh, mas o Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas dentro de casa, é bruto. Não sabe dizer para a esposa que ama. Não sabe dizer para o filho, querido, tem paciência com o filho de todo mundo. Eu estou dizendo isso aqui, querido, porque, olha que está misericórdia, eu não sou pastor, eu ainda não tenho filho, ainda não. Posso ouvir um amém? Recebo. Deus disse, usando um profeta que vai dar porção em dobro. Nós perdemos uma, diz que vai vir em dobro, mas você falou 4, é porção quadriplicada. Vai profeta, agora aceitei. Aí dentro de casa, na rua tem paciência com todo mundo, com os filhos dos outros. Mas dentro de casa não tem paciência com o filho. Não tem tempo para o filho. Não tem tempo para a filha. Não tem tempo para o esposo. Não tem tempo para a esposa. E depois o inimigo ataca. Pega ele de surpresa. O inimigo vem de sapatinho de algodão. E derruba ele. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque faltava um elemento. Faltava saber a terceira coisa, que nunca pode faltar: a torre de vigilância. Amém, Jesus. Glória a Deus. Um jovem uma vez de uma igreja, talvez a irmã Sabrina que está ali saiba, um dia foi para um pesca e pague com os amigos. Está longe da igreja, o pastor não está lá, tem ninguém perto, a esposa de resguardo em casa, de quarentena, foi para o pesca e pague. Chegou lá, sabe aquele negocinho que desce redondo? Vai descendo redondo. Segura só um pouco. Foi descendo redondo. Aí uma hora ele falou, não peguei nada, você quer saber? Eu vou pular nessa água. E pulou. Tem 11 anos que está tetraplégico. 11 anos. Sabe o que aconteceu, pastor? Um segundo de falta de torre, o inimigo armou um laço. O camarada caiu. Sabe o que eu vim dizer essa noite? Que Deus vai te dar estratégia para você vencer seu inimigo. Amém, Jesus. Eu quero chamar aqui à frente com a permissão do pastor para fazer uma oração e encerro. Você que o inimigo tem atacado a sua vida. Você que o inimigo tem se levantado contra o seu ministério. Querido, tem muita gente aqui assim. A mim tem muita gente aqui assim. Quando a gente está buscando, olha, no momento de luto, estou falando por mim, tá? Quanto mais luta eu tenho, mais monte eu quero ir, mais vigília eu quero ir, sabe por quê? Porque quando o negócio aperta, eu quero buscar mais. Quando o negócio está bem, a gente afrouxa, não é? Mas quando vai mal, você que o inimigo tem atacado a sua vida. Você que o inimigo tem atacado a sua vida ministerial. Você que o inimigo tem atacado o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida profissional. Eu não quero saber em qual área o inimigo tem atacado a sua vida. Mas você que o inimigo tem atacado, vem aqui à frente, me permita fazer uma oração para você nessa vigília. Pode vir. Eu tenho 2 minutos. Eu quero, pastor, eu preciso de 2 minutos apenas. Vem. Eu vou fazer uma oração. Me permita ser um instrumento de Deus na tua vida hoje. Me permita ser um profeta de Deus na tua vida hoje. Muitas pessoas não entendem a diferença do profeta e do sacerdote. Sabe o que é qual é a função do sacerdote? O sacerdote representa o povo diante de Deus. Agora o profeta já é diferente, ele representa Deus diante do povo. Eu sei que aqui nesta vigília tem profetas. Eu sei que aqui tem sacerdotes. Me permita nesta noite ser um profeta de Deus na tua vida. O inimigo tem se levantado contra a sua vida, igual levantou contra Ezequias. Mas a Bíblia fala no finalzinho, depois de levantar, construir a torre. Sabe o que ele fez?
mandou fazer muitas armas e escudos. Sabe o que é arma? Lanças e escudos. A minha tradução diz armas e escudos. Em outras traduções diz lanças e escudos. Sabe o que é lança? Lança é isso aqui, ó. Você busca o inimigo longe. É arma de ataque. Sabe o que é escudo? Arma de defesa. Opa! E existe algo que não estava no meu esboço feito aqui de caneta para dizer, mas existe algo nas tuas mãos, que está em poder das tuas mãos, que você tem acesso, que é arma de ataque e arma de defesa. A palavra do Senhor. Quando o inimigo vier te atacar, não te preocupa não. Deus vai levantar alguém do teu lado, querido, para te dizer assim, pode contar comigo. Ninguém rema sozinho em um barco, irmão. Pode até remar. Pastor, eu gosto de andar sozinho, porque sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Segunda coisa, tem uma fonte, fecha a água. Inimigo, aqui não tem mais água não, acabou, você vai chegar seco, desnutrido, desidratado. Acabou a água, acabou o Gatorade para você. Terceira coisa, esquece de vigiar. Vigia, o tempo inteiro. Vigilância, vigilância. Construa a torre de vigília. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, eu sei que é uma mensagem simples, talvez a maneira de muitos aqui, Pai, mas é uma mensagem que pode fazer diferença na vida deste homem e desta mulher. Deus, dá força para este homem e para esta mulher vencer o ataque do inimigo, vencer o contra-ataque do inimigo. Oh, Pai, porque nós lidamos com área espiritual, nós lidamos com coisas espirituais, e às vezes as coisas espirituais está acima, Pai, está totalmente, ó Pai, muitas vezes acima do nosso entendimento. Mas a Bíblia fala que as coisas espirituais pertencem aos espirituais. E há aqui homens e mulheres espirituais, cheios da tua unção, cheios da tua graça, fiéis ao Senhor. Mas essa fidelidade não vai isentar ninguém aqui de ser atacado. Mas eu creio que o Senhor coloca as armas certas na mão de cada um. Deus deu estratégia a cada um. Deus deu uma visão nova para cada um. Deus deu um método novo para cada um. Nós nesta noite declaramos a vitória sobre esta vida agora. A vitória sobre o ataque do inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão e diga assim: eu creio na minha vitória. Quando o inimigo vier atacar, o Senhor sempre vai levantar alguém para me ajudar. Querida, você não está sozinho nessa guerra não, viu? Você não está sozinho, sozinha nessa luta. Deus tem levantado pessoas para te ajudar, mulheres de oração para te ajudar. Fala assim: quando o inimigo vier atacar, não tem mais água para ele. Eu fecho a fonte hoje. Não, para hoje. Se tem alguma coisa que tem dentro do inimigo, para hoje. Cessa hoje. Põe uma pedra hoje. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, recebe a misericórdia. Terceiro e último, não esqueça da torre de vigilância. Levante suas mãos. Eu profetizo, há uma bandeira nas suas mãos. Há uma bandeira. Meu querido, há uma bandeira nas tuas mãos. E sabe o que está escrito nessa bandeira? Vitória. Vitória. Aplauda o Senhor acima da sua cabeça. Oh!